As festas bíblicas são muito mais do que simples celebrações. Elas são momentos profundos de conexão espiritual e comunitária. Você sabia que essas festividades têm um papel vital na vida dos fiéis? Hoje, vamos explorar como essas celebrações ajudam a fortalecer a fé e a identidade religiosa de milhões ao redor do mundo. Imagine-se participando de uma dessas festas, cercado por amigos e familiares, todos unidos em um espírito de adoração e gratidão. Esses encontros proporcionam um senso de pertencimento incomparável. Ao relembrar eventos significativos da história sagrada, como a Páscoa ou o Pentecostes, os fiéis não apenas reavivam suas crenças, mas também transmitem tradições e valores às novas gerações. As festas bíblicas têm suas raízes na tradição judaica, onde cada celebração tem um significado especial. Por exemplo, a Páscoa, que celebra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, é um momento crucial para recordar a providência divina. Você já parou para pensar sobre como esses rituais ajudam a conectar os participantes com suas raízes espirituais? A refeição do Seder, por exemplo, é rica em simbolismo e proporciona um espaço para reflexão e diálogo sobre a importância da liberdade e da fé. Outro exemplo importante é a Festa das Colheitas, que não apenas celebra a abundância da terra, mas também ensina sobre a gratidão. Durante essas festividades, as pessoas se reúnem para compartilhar alimentos e histórias, criando um laço comunitário que é fundamental para o fortalecimento da fé. A partilha de bênçãos e experiências pessoais permite que os fiéis vejam a ação de Deus em suas vidas e reforça a ideia de que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Essas celebrações não são apenas eventos isolados. Elas formam um ciclo anual que permite que os fiéis se reenergizem, se renovem e se lembrem constantemente de sua fé. Como essas tradições moldam a vida cotidiana e a espiritualidade dos participantes? Vamos explorar isso mais a fundo. Os rituais e as práticas associadas a essas festas criam um ambiente propício para a meditação e o crescimento espiritual. Muitas pessoas relatam que durante essas celebrações sentem uma presença divina mais forte e uma conexão mais profunda com sua comunidade. Isso pode ser atribuído ao fato de que, ao se reunirem, os indivíduos compartilham experiências que reforçam suas crenças e valores. Além disso, as festas bíblicas também oferecem uma oportunidade para a educação religiosa. Durante essas celebrações, histórias e ensinamentos são transmitidos de geração em geração. As crianças aprendem sobre os eventos significativos da história bíblica e os ensinamentos que moldam sua identidade religiosa. Isso não só fortalece a fé dos mais jovens, mas também proporciona um senso de continuidade e pertencimento à tradição. Outra questão importante é como as festas bíblicas podem atuar como uma forma de resistência cultural. Em tempos de incerteza ou adversidade, essas celebrações se tornam um símbolo de esperança e perseverança. Elas lembram os fiéis de que, mesmo em meio a desafios, a fé pode servir como um farol guiador, proporcionando consolo e força. As festas bíblicas também têm um impacto significativo na comunidade mais ampla. Quando as pessoas se reúnem para celebrar, elas não apenas fortalecem seus laços entre si, mas também criam um espaço inclusivo para aqueles que podem estar em busca de fé ou significado. Esse aspecto acolhedor pode atrair novos membros à comunidade, ampliando ainda mais a influência e a relevância das tradições religiosas. Em resumo, as festas bíblicas desempenham um papel crucial no fortalecimento da fé ao promover um senso de comunidade, continuidade e conexão espiritual. Esses momentos de celebração e reflexão não apenas reavivam a crença individual,
mas também criam um impacto duradouro na vida comunitária e na transmissão de valores e ensinamentos. Portanto, é essencial que essas festividades sejam valorizadas e praticadas, pois elas nos lembram da importância da fé em nossas vidas diárias. Continuando nossa exploração sobre o papel das festas bíblicas no fortalecimento da fé, é essencial destacar como essas celebrações não apenas reúnem as pessoas, mas também criam um espaço para a reflexão pessoal e o crescimento espiritual. Cada festa bíblica é uma oportunidade para os participantes se conectarem com suas crenças de maneira mais profunda. Por exemplo, a festa da expiação, que ocorre no Yom Kippur, é um momento de introspecção e arrependimento. Durante essa celebração, os fiéis são convidados a refletir sobre suas ações e buscar o perdão tanto de Deus quanto dos outros. Esse processo de autoavaliação é fundamental para o fortalecimento da fé, pois permite que os indivíduos se libertem de fardos emocionais e espirituais, renovando seu compromisso com a vida espiritual. A prática de jejuar e orar durante o Yom Kippur não é apenas uma forma de penitência, mas também um meio de se reconectar com Deus. Você já se perguntou como a disciplina do jejum pode impactar sua vida espiritual? Muitos relatam que essa prática os ajuda a focar em suas prioridades e a se afastar das distrações do dia a dia, permitindo uma conexão mais profunda com o divino. Além disso, as festas bíblicas também servem como um lembrete da importância da comunidade. Durante essas celebrações, as pessoas se reúnem para compartilhar experiências, histórias e ensinamentos. Esse aspecto comunitário é vital, pois fortalece os laços entre os participantes e cria um ambiente de apoio mútuo. Quando as pessoas se sentem parte de uma comunidade, sua fé tende a se fortalecer, pois elas sabem que não estão sozinhas em suas jornadas espirituais. Outro ponto a ser considerado é como as festas bíblicas promovem a educação religiosa. Durante essas celebrações, os mais velhos transmitem suas experiências e conhecimentos aos mais jovens, garantindo que a tradição e a fé sejam passadas de geração em geração. Isso não apenas fortalece a identidade religiosa, mas também cria um senso de continuidade e pertencimento. As histórias contadas durante as festas, como a narrativa da saída do Egito na Páscoa, são mais do que meras recordações. Elas são lições de vida que moldam a maneira como os fiéis veem o mundo. Essas narrativas ajudam a formar uma base sólida para a fé, permitindo que os participantes entendam a importância de sua história e como ela se relaciona com suas vidas atuais. Além disso, as festas bíblicas também oferecem uma oportunidade para a renovação do compromisso pessoal com a fé. Ao participar dessas celebrações, os indivíduos são lembrados de seus valores e crenças, o que pode levar a uma reavaliação de suas prioridades e ações. Esse processo de renovação é essencial para manter a fé viva e vibrante em um mundo que muitas vezes pode ser desafiador e confuso. As festas também têm um impacto significativo na vida cotidiana dos fiéis. As lições aprendidas e as experiências vividas durante essas celebrações frequentemente se traduzem em ações e comportamentos que promovem um estilo de vida mais espiritual. Por exemplo, a gratidão expressa durante as festividades pode levar a uma maior apreciação pelas pequenas coisas da vida, incentivando os indivíduos a viverem de maneira mais consciente e intencional. Além disso, as festas bíblicas podem atuar como um antídoto contra o estresse e a ansiedade. Em tempos de incerteza, a celebração de tradições pode proporcionar um senso de estabilidade e segurança. Saber que há momentos dedicados à adoração e à reflexão pode ajudar os fiéis a encontrar paz em meio ao caos. Por fim,
é importante reconhecer que as festas bíblicas são uma forma de resistência cultural. Em um mundo que muitas vezes tenta apagar ou ignorar as tradições religiosas, essas celebrações reafirmam a identidade e o compromisso dos fiéis com sua fé. Elas servem como um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, a fé pode ser uma fonte de força e esperança. Assim, ao celebrarmos as festas bíblicas, não apenas honramos nossa história, mas também fortalecemos nossa fé e nossa comunidade. Esses momentos de celebração e reflexão são essenciais para a manutenção de uma vida espiritual rica e significativa. Portanto, é fundamental que continuemos a valorizar e praticar essas tradições, pois elas nos conectam com algo maior do que nós mesmos. À medida que continuamos nossa discussão sobre o papel das festas bíblicas no fortalecimento da fé, é importante refletir sobre como essas celebrações impactam a vida espiritual e comunitária de maneira mais profunda. As festas bíblicas não são apenas eventos marcados no calendário. Elas são experiências transformadoras que moldam a identidade e a espiritualidade dos participantes. Um dos aspectos mais significativos das festas bíblicas é a oportunidade de introspecção e renovação espiritual. Durante essas celebrações, os fiéis são convidados a refletir sobre suas vidas, suas ações e seu relacionamento com Deus. Por exemplo, a festa da expiação, ou Yom Kippur, é um momento de arrependimento e busca pelo perdão. Os participantes se dedicam a orações e jejum, criando um espaço sagrado para a reflexão pessoal. Esse processo de autoavaliação é fundamental para o fortalecimento da fé, pois permite que os indivíduos se libertem de fardos emocionais e espirituais, renovando seu compromisso com a vida espiritual. Além disso, as festas bíblicas promovem a transmissão de valores e tradições entre gerações. Quando as famílias se reúnem para celebrar, os mais velhos compartilham histórias e ensinamentos com os mais jovens, criando um ambiente de aprendizado e respeito. Esse ato de passar adiante a sabedoria e as experiências é vital para a continuidade da fé. As crianças, ao ouvirem as histórias de seus antepassados, sentem-se conectadas a uma herança rica e significativa, o que fortalece sua identidade religiosa. Outro ponto importante é como as festas bíblicas incentivam a solidariedade e o apoio mútuo. Durante essas celebrações, é comum que os participantes se envolvam em atos de caridade e ajuda ao próximo. Esses gestos de generosidade não apenas fortalecem os laços comunitários, mas também refletem os princípios centrais da fé, que enfatizam a importância do amor e da compaixão. Ao ajudar os necessitados, os fiéis não apenas praticam sua fé, mas também inspiram outros a fazer o mesmo, criando um ciclo de bondade e apoio. As festas bíblicas também têm um impacto significativo na vida social das comunidades. Elas servem como um ponto de encontro, onde as pessoas podem se conectar, socializar e fortalecer suas relações. Esses momentos de interação social são essenciais para a construção de uma comunidade coesa e solidária. Através das celebrações, os indivíduos têm a oportunidade de conhecer novos membros da comunidade, compartilhar experiências e criar laços que vão além da fé. Além disso, as festas bíblicas podem atuar como um fator de resistência cultural. Em um mundo em constante mudança, onde as tradições podem ser ameaçadas pela modernidade, essas celebrações oferecem um espaço seguro para que as pessoas se conectem com suas raízes e mantenham vivas suas tradições. Esse aspecto é especialmente importante em comunidades que enfrentam desafios sociais ou culturais, pois as festas bíblicas se tornam um símbolo de resistência e perseverança. Outro elemento a ser considerado é a educação religiosa que ocorre durante essas festividades.
As festas bíblicas são momentos em que os ensinamentos da fé são relembrados e discutidos. As crianças aprendem sobre os eventos significativos da história bíblica e os princípios que moldam sua identidade religiosa. Isso não apenas fortalece a fé dos mais jovens, mas também proporciona um senso de continuidade e pertencimento à tradição. As festas também têm um impacto significativo na vida cotidiana dos fiéis. As lições aprendidas e as experiências vividas durante essas celebrações frequentemente se traduzem em ações e comportamentos que promovem um estilo de vida mais espiritual. Por exemplo, a gratidão expressa durante as festividades pode levar a uma maior apreciação pelas pequenas coisas da vida, incentivando os indivíduos a viverem de maneira mais consciente e intencional. Além disso, as festas bíblicas podem atuar como um antídoto contra o estresse e a ansiedade. Em tempos de incerteza, a celebração de tradições pode proporcionar um senso de estabilidade e segurança. Saber que há momentos dedicados à adoração e à reflexão pode ajudar os fiéis a encontrar paz em meio ao caos. Por fim, é importante reconhecer que as festas bíblicas são uma forma de resistência cultural. Em um mundo que muitas vezes tenta apagar ou ignorar as tradições religiosas, essas celebrações reafirmam a identidade e o compromisso dos fiéis com sua fé. Elas servem como um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, a fé pode ser uma fonte de força e esperança. Assim, ao celebrarmos as festas bíblicas, não apenas honramos nossa história, mas também fortalecemos nossa fé e nossa comunidade. Esses momentos de celebração e reflexão são essenciais para a manutenção de uma vida espiritual rica e significativa. Portanto, é fundamental que continuemos a valorizar e praticar essas tradições, pois elas nos conectam com algo maior do que nós mesmos. À medida que continuamos a explorar o impacto das festas bíblicas no fortalecimento da fé, é importante considerar como essas celebrações se adaptam e evoluem ao longo do tempo, mantendo sua relevância em um mundo em constante mudança. As tradições religiosas, embora enraizadas na história, têm a capacidade de se transformar e se ajustar às necessidades das novas gerações. Um exemplo claro dessa adaptação é a forma como as festas bíblicas são celebradas em diferentes culturas ao redor do mundo. Embora a essência das festividades permaneça a mesma, os rituais e as práticas podem variar significativamente. Isso não apenas enriquece a experiência da celebração, mas também permite que as comunidades se conectem com suas identidades culturais únicas, enquanto ainda honram suas tradições religiosas. Por exemplo, a Páscoa é celebrada de maneiras distintas em diferentes países. Em algumas culturas, a festividade é marcada por grandes banquetes e danças, enquanto em outras, a ênfase pode estar em momentos de oração e reflexão. Essa diversidade de celebrações demonstra como a fé pode ser expressa de maneiras variadas, refletindo as particularidades de cada comunidade. Além disso, as festas bíblicas também têm se adaptado às novas tecnologias e formas de comunicação. Com o advento das redes sociais e das plataformas digitais, muitas comunidades religiosas têm encontrado novas maneiras de celebrar e compartilhar suas tradições. Transmissões ao vivo de serviços religiosos, grupos de discussão online e até mesmo aplicativos que ajudam a guiar as celebrações são exemplos de como a tecnologia pode ser utilizada para fortalecer a fé e a conexão comunitária. Essa adaptação não se limita apenas à forma como as celebrações são realizadas, mas também se estende ao conteúdo das festividades. As festas bíblicas podem incorporar temas contemporâneos, como justiça social, cuidado ambiental e inclusão, tornando-as mais relevantes para as novas gerações. Ao abordar questões atuais dentro do contexto das tradições religiosas,
As comunidades podem engajar os jovens e incentivá-los a se envolver ativamente em sua fé. Outro aspecto importante a ser considerado é o papel das festas bíblicas na promoção do diálogo interreligioso. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde diferentes culturas e religiões se encontram, as celebrações podem servir como uma ponte para a compreensão mútua. Eventos interreligiosos, que incluem festividades de diferentes tradições, podem promover o respeito e a colaboração entre comunidades diversas. Essa troca de experiências e ensinamentos pode enriquecer a vida espiritual de todos os envolvidos. Além disso, as festas bíblicas também oferecem uma oportunidade para a reflexão sobre questões sociais e éticas. Durante essas celebrações, os líderes religiosos podem abordar temas relevantes, como a pobreza, a desigualdade e a necessidade de compaixão e solidariedade. Essas discussões não apenas incentivam os fiéis a agir em suas comunidades, mas também reforçam a ideia de que a fé deve ser vivida ativamente, não apenas em momentos de celebração, mas em todas as áreas da vida. À medida que as festas bíblicas continuam a evoluir, é fundamental que as comunidades mantenham um equilíbrio entre a tradição e a inovação. Enquanto honramos as práticas que nos conectam ao passado, também devemos estar abertos a novas formas de expressão e engajamento que ressoem com as gerações atuais. Essa flexibilidade é essencial para garantir que a fé permaneça viva e relevante em um mundo em constante mudança. Por fim, é importante lembrar que as festas bíblicas são uma celebração da vida e da esperança. Elas nos lembram da importância de nos reunirmos, de refletirmos sobre nossas vidas e de renovarmos nosso compromisso com a fé e a comunidade. Ao celebrarmos juntos, não apenas honramos nossas tradições, mas também fortalecemos os laços que nos unem, criando um ambiente de amor, apoio e crescimento espiritual. Assim, ao olharmos para o futuro, é essencial que continuemos a valorizar e praticar as festas bíblicas, reconhecendo seu papel vital no fortalecimento da fé e na construção de comunidades coesas e solidárias. Esses momentos de celebração e reflexão são fundamentais para a manutenção de uma vida espiritual rica e significativa e nos conectam com algo maior do que nós mesmos. À luz de tudo que discutimos até agora, é essencial aprofundar a compreensão sobre como as festas bíblicas podem servir como catalisadores para a transformação pessoal e comunitária. Essas celebrações não apenas honram tradições, mas também oferecem oportunidades para renovação e crescimento espiritual. Vamos explorar como isso se manifesta na vida dos fiéis e nas comunidades em que estão inseridos. Um dos aspectos mais impactantes das festas bíblicas é a capacidade de inspirar mudanças pessoais. Durante essas celebrações, os indivíduos são frequentemente levados a refletir sobre suas vidas e suas escolhas. Esse momento de introspecção pode resultar em um comprometimento renovado com as práticas espirituais. Por exemplo, muitos fiéis relatam que, após participar de uma celebração significativa, sentem-se motivados a adotar hábitos mais saudáveis, a praticar a gratidão e a se dedicar a ações de caridade. Além disso, as festas bíblicas também incentivam a prática de atos de benevolência e solidariedade. Durante essas celebrações, é comum que as comunidades organizem campanhas de doação e ajuda ao próximo. Esses atos não apenas fortalecem os laços comunitários, mas também refletem os princípios centrais da fé, que enfatizam a importância do amor e da compaixão. Ao se envolverem em iniciativas sociais, os fiéis não apenas praticam sua fé, mas também contribuem para a melhoria de suas comunidades, promovendo um senso de responsabilidade coletiva.
Outro aspecto importante a ser considerado é a educação espiritual contínua que ocorre durante as festas bíblicas. Essas celebrações não são apenas momentos de festa, mas também oportunidades de aprendizado e crescimento. Através de palestras, estudos bíblicos e discussões em grupo, os participantes têm a chance de aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e os princípios da fé. Essa educação é particularmente valiosa para os jovens, que estão em um estágio de formação de identidade e valores. Além disso, as festas bíblicas podem atuar como um fator de união em tempos de crise. Em momentos desafiadores, como crises econômicas, desastres naturais ou situações de conflito, essas celebrações oferecem um espaço para que as pessoas se reúnam, compartilhem suas preocupações e encontrem apoio mútuo. Esse senso de comunidade é vital para a resiliência, pois ajuda os indivíduos a enfrentarem suas dificuldades com um espírito de esperança e solidariedade. Quando as comunidades se reúnem em tempos difíceis, a fé coletiva é reafirmada e fortalecida. É também relevante pensar sobre o papel das festas bíblicas na promulgação de valores éticos e morais. Durante essas celebrações, líderes religiosos são frequentemente convidados a falar sobre temas como justiça, igualdade e compaixão. Essas mensagens não apenas encorajam os fiéis a agirem de acordo com os princípios de sua fé, mas também os inspiram a serem agentes de mudança em suas comunidades. Essa responsabilidade social se torna uma extensão natural da prática da fé, incentivando os participantes a se envolverem ativamente em questões sociais que afetam suas vidas e comunidades. À medida que as festas bíblicas continuam a evoluir, é fundamental que as comunidades mantenham um equilíbrio entre tradição e inovação. As tradições que moldaram as práticas religiosas devem ser honradas, mas também é importante que as comunidades estejam abertas a novas formas de expressão e engajamento. Essa flexibilidade é essencial para garantir que a fé permaneça viva e relevante em um mundo em constante mudança. Por fim, as festas bíblicas nos lembram da importância de celebrar a vida e a esperança. Elas nos convidam a refletir sobre nossas jornadas individuais e coletivas, a reconhecer as bênçãos e a renovar nosso compromisso com a fé e a comunidade. Esses momentos de celebração não são apenas rituais, mas experiências que nos conectam a algo maior do que nós mesmos, proporcionando um sentido de propósito e pertencimento. Assim, ao olharmos para o futuro, é essencial que continuemos a valorizar e praticar as festas bíblicas, reconhecendo seu papel vital no fortalecimento da fé e na construção de comunidades coesas e solidárias. Esses momentos de celebração e reflexão são fundamentais para a manutenção de uma vida espiritual rica e significativa e nos conectam com o legado de nossa herança espiritual. Ao celebrarmos juntos, não apenas honramos nossas tradições, mas também fortalecemos os laços que nos unem, criando um ambiente de amor, apoio e crescimento espiritual. Continuando nossa análise sobre o impacto das festas bíblicas, é importante destacar a dimensão emocional e psicológica que essas celebrações oferecem aos fiéis. As festas não são apenas momentos de reverência, elas também têm um papel profundo na promoção do bem-estar emocional e na construção de resiliência espiritual. Um dos principais benefícios emocionais das festas bíblicas é a criação de um espaço para a celebração e a alegria. Em tempos de estresse e incerteza, as festividades religiosas oferecem uma pausa necessária, onde os participantes podem se reunir para celebrar suas crenças, suas comunidades e suas vidas. Esses momentos de alegria coletiva não apenas elevam o espírito, mas também ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade.
Estudos mostram que a prática religiosa, incluindo a participação em festividades, está associada a níveis mais baixos de depressão e maior satisfação com a vida. Além disso, as festas bíblicas proporcionam um sentido de continuidade e tradição. Em um mundo que está em constante mudança, as tradições familiares e comunitárias oferecem um senso de estabilidade e pertencimento. A repetição anual das celebrações, com todos os seus rituais e significados, ajuda a reforçar a identidade coletiva e individual dos participantes. Essa continuidade é especialmente significativa para os jovens, que encontram segurança e um senso de propósito ao se engajar nas tradições de sua família e comunidade. As festas também promovem a conexão intergeracional. Ao reunir diferentes faixas etárias, essas celebrações permitem que as experiências e os conhecimentos dos mais velhos sejam compartilhados com os mais jovens. Esse intercâmbio é vital para a formação da identidade e a transmissão de valores, pois ensina os jovens a importância de suas raízes e os conecta a uma história mais ampla. Além disso, as interações entre diferentes gerações fortalecem o vínculo familiar e comunitário. Outro aspecto importante a ser considerado é como as festas bíblicas podem ser um catalisador para a cura emocional. Muitas vezes, essas celebrações acontecem em momentos de luto ou de transição, proporcionando aos participantes um espaço seguro para expressar suas emoções e buscar apoio. O apoio comunitário durante essas festividades pode ser um fator crucial na recuperação emocional, pois os indivíduos se sentem amparados por uma rede de suporte. A partilha de histórias, lembranças e experiências durante as celebrações pode ajudar a aliviar a dor da perda e oferecer um caminho para a cura. Além disso, as festas bíblicas frequentemente incluem momentos de oração e reflexão, que são essenciais para o crescimento espiritual. Esses momentos não apenas permitem que os participantes se conectem com o divino, mas também os encorajam a refletir sobre suas vidas, suas ações e seus relacionamentos. Essa prática de introspecção é fundamental para o fortalecimento da fé, pois possibilita aos indivíduos identificarem áreas em suas vidas que precisam de atenção e crescimento. Por fim, as festas bíblicas também têm o potencial de promover a empatia e a compaixão. Durante essas celebrações, muitas comunidades se envolvem em ações de caridade e ajuda ao próximo, reforçando a mensagem central da fé sobre a importância de cuidar dos outros. Esse engajamento em ações altruístas não apenas beneficia aqueles que estão em necessidade, mas também proporciona aos participantes uma sensação de propósito e satisfação emocional. Ao servir aos outros, os fiéis vivenciam a verdadeira essência de sua fé, que é baseada em amor e compaixão. Em resumo, as festas bíblicas desempenham um papel crucial no fortalecimento da fé, não apenas através da adoração, mas também ao promover o bem-estar emocional e espiritual dos participantes. Elas oferecem um espaço para a celebração, a reflexão e a cura, enquanto reforçam laços comunitários e familiares. Portanto, ao continuarmos a praticar e valorizar essas tradições, reconhecemos seu papel vital em nossas vidas, ajudando-nos a crescer espiritual e emocionalmente, enquanto nos conectamos com algo maior do que nós mesmos. Assim, ao olharmos para o futuro, devemos nos esforçar para manter a relevância dessas celebrações, adaptando-as às necessidades das novas gerações, mas sempre com um firme compromisso com os valores e ensinamentos que elas representam. Isso garantirá que as festas bíblicas continuem a ser uma fonte de esperança, união e fortalecimento da fé em nossas comunidades. Ao chegarmos ao fim de nossa exploração sobre o impacto das festas bíblicas no fortalecimento da fé,
é importante refletir sobre tudo o que discutimos e como essas celebrações moldam não apenas nossas vidas espirituais, mas também nossas comunidades e culturas. As festas bíblicas são muito mais do que eventos religiosos. Elas são momentos de renovação, aprendizado e conexão profunda com nossas raízes e com os outros. Essas celebrações nos oferecem a oportunidade de refletir sobre nossas jornadas, renovar nosso compromisso com a fé e fortalecer os laços que nos unem como comunidade. A importância de honrar nossas tradições e adaptá-las às novas realidades não pode ser subestimada. Ao fazermos isso, garantimos que as próximas gerações também possam experimentar a riqueza e a profundidade que essas festas trazem. Agora queremos ouvir de você. Como as festas bíblicas impactam sua vida e sua comunidade? Você já teve uma experiência transformadora durante uma celebração? Compartilhe suas histórias e reflexões nos comentários abaixo. Sua participação é fundamental para que possamos construir uma comunidade de apoio e aprendizado mútuo. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando temas relacionados à fé, espiritualidade e comunidade, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você se junta a nós nessa jornada de crescimento e descoberta e será notificado sempre que publicarmos novos conteúdos. E claro, se você achou que este vídeo foi valioso, compartilhe-o com amigos e familiares. Quanto mais pessoas se juntarem a nós, mais rica e vibrante será nossa comunidade. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e celebrar as tradições que nos unem. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que você continue a celebrar suas próprias tradições e que encontre inspiração nas festas bíblicas para enriquecer sua vida espiritual. Até o próximo vídeo.